Bom dia, pessoal. Já tinha gente esperando aí, não é mesmo? Sejam bem-vindos ao Coempreendedor, mais um episódio ao vivo aqui pelos estúdios Dripor. Você é o convidado especial para acompanhar com a gente essa entrevista que está sensacional. Ao meu lado está o Adriano. Bom dia, Adri. Bom dia, Cezinha, bom dia para vocês aí, bom dia para todos, para esse podcast maravilhoso, sejam bem-vindos. Esse podcast é para trazer conteúdos que agregam na sua vida, façam a diferença. E a gente tem muita coisa hoje, hein, Cezinha? Hoje o programa está imperdível, nós temos o lado empreendedor também, mas um lado fetichista estará no ar também. Mas antes, os recadinhos especiais, sempre lembrando, seguir a gente aqui no canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like para incentivar o YouTube a entregar para mais pessoas, acessar as plataformas de áudio, a Deezer, Spotify, a sua favorita você encontra Coempreendedor também para ouvir somente o áudio. Os bastidores você encontra lá no Instagram, @Coempreendedor. É isso aí. E aproveitando também a questão que a gente aborda aqui, que é falar sobre vagas de emprego, principalmente pra gente que é empreendedor, a gente sempre precisa de uma mão de obra, de uma pessoa dedicada. A gente também quer trazer pessoas que ensinem como o colaborador se comportar dentro da empresa, como captar o melhor, né, como ser o melhor funcionário, como se dedicar. E a gente trouxe hoje quatro vagas. Editor de vídeo, assistente de marketing na produtora, na Dripor Eletrônicos, atendente, vendedor com conhecimento em e-commerce e marketplace. E também técnico de celular. Não, técnico de celular a gente já contratou, Cezinha. A vaga foi preenchida. Preenchida. O e-mail, chegou vários currículos no e-mail e no direct aqui, depois que a gente anunciou no Coempreendedor, né? Exatamente. Então, para você que tem sua empresa, quando você chegar aqui, você pode falar da sua vaga de emprego, qual o tipo de profissional que você precisa na sua empresa. E é muito importante isso. Para quem quer anunciar, acessa, chama a gente no Instagram, acessa aí no chat aí, manda informação. Olha, eu quero anunciar. A gente vai entrar com a nossa produção, o Guilherme, responsável, Marcelinho também vai estar te dando uma atenção para saber como que faz para ser anunciado essas vagas. Gente, indica esse vídeo para o pessoal que está precisando, sempre vai aparecer oportunidade. Acompanha o Coempreendedor. E o Coempreendedor, ele é um programa diferenciado porque a gente traz conteúdo para todos e de alguma forma contribuir e ajudar a sua empresa e o seu negócio. Quer começar a fazer um negócio? Assiste o Coempreendedor. Tá difícil o seu negócio? Assiste o Coempreendedor. E Adri, casamento também é um empreendimento. Então esse podcast vai ajudar também aí no seu casamento, umas dicas que nossa convidada vai trazer aí. Exato. Como uma empresa, é difícil, né, ter uma empresa. É difícil também ter um casamento, não é fácil, né? Todos os dias que a gente vive, assim, aquele mar, aquela lua de mel todo o tempo, né? Então, a gente trouxe uma empreendedora que vai fazer a diferença no seu negócio. Sabe por quê? Porque ela faz com amor, com respeito, com muita dedicação, e não é pelo dinheiro. Eu já vi um outro podcast dela, ela fala, se for pelo dinheiro eu não vou, eu vou para o meu prazer, eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu me dedico, e a pessoa que eu atendo, o cliente que eu atendo, eles ficam satisfeitos, e isso que é que importa para mim. Karina Cruel, seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, né? Com tanta gente aí legal no mundo, vocês me chamaram de novo e eu sou super grata por isso. E assim, o meu ramo, como ele é muito diferente mesmo, né? Muito diferente, extremamente diferente. Então, eu sou muito grata, né? Poder passar alguma dica, alguma coisa, alguma ideia, né? Para as pessoas conhecerem melhor meu mundo também, aprender a empreender, seja na área que for, que não é só de fetiche, como é o meu caso. E muito obrigada mais uma vez, viu? Adriana e Cezinha. Que legal. Gente, ela, no momento da vida dela, eu vou até pedir para ela ser breve e explicar um pouco por que ela entrou nessa área, né? Do ramo adulto, que é um ramo que hoje, para quem não sabe, é o top 10 aí do que se mais vê, o que mais assiste. É lógico, a gente indica aqui que tem um respeito por essa profissão, tenha respeito também pelo público adulto, porque eu acho que hoje um casamento sem uma troca de ideias, sem uma liberdade e os desejos sendo trocados, né, um casal, eu acho que isso é o que importa. O resto, ninguém tem nada a ver com isso, cada um com o seu quadrado, né? Né, Cezinha? Exatamente, isso é o importante que você citou, Dito, cada um no seu quadrado.
A gente espera que também haja compreensão de quem está assistindo, que é sim um tema relevante para o Coin Empreendedor. Se nós trouxemos a Karina é porque nós acreditamos que ela tem conteúdo a agregar para nós, para vocês que estão assistindo. E agora acho que a melhor pessoa para explicar qual é a área de atuação, como que é feito e por que chegou até aí é a própria Karina. Vamos lá. Eu cheguei assim meio por acaso no meio do fetiche, só que meio por acaso assim. Em partes. Eu sempre gostei de dominação, coisas ligadas a sadomasoquismos, fetiches. Isso no meu íntimo. Isso eu sempre gostei. Então, assim, eu trabalhei com várias outras áreas. Tive vários chefes aí de várias, principalmente focado em área de vendas, né? Que eu sou muito boa nessa área de vendas. E no conteúdo de fetiche, eu comecei atuando, que foi uma indicação de um amigo. Falou, Karina, vai lá, tem o Marco Fiorito, que ele é o produtor. Então, eu tinha curiosidade de fazer um filme do que eu gosto, né? Então, foi assim que começou. Eu comecei atuando e, de primeira instância, não fiz sucesso algum na primeira atuação. Fui até chamada na salinha no Vem cá que eu vou te dar uma bronca. Fui chamada de cantinho. E aí, quando eu sou chamada de cantinho para tomar algum tipo de bronca, todo tipo de crítica, o ponto positivo que eu vejo em mim é porque eu absorvo aquilo como uma crítica construtiva. Não como uma crítica de, não, você não é capaz, né? Foi uma crítica construtiva e aquela crítica eu tomei para mim e falei assim, não, eu vou mostrar para ele que eu sou a melhor, mas antes de mostrar para ele, eu vou mostrar para mim mesma que eu sou a melhor. E na segunda vez que eu fiz uma atuação, já bombou no mundo inteiro e assim eu comecei a atuação. Só que a atuação, quando você expõe a sua imagem na internet, existe um lado muito assim, você tem que ter uma certeza daquilo que você está fazendo, porque você vai ter pessoas contra, famílias, amigos, pessoas que vão te apoiar, pessoas que vão te criticar. Só que como eu sempre fui, além de muito dona de mim, e não me importar com o que as pessoas falam, né? Então, eu fiz a minha bagagem ali atuei anos e anos de graça. De graça porque, assim, tudo eu sempre fiz por prazer relacionado a fetiche. A fetiche, eu nunca coloquei o dinheiro à frente na minha vida. O dinheiro, ele veio como consequência do meu trabalho. Então, quando eu me expus, e aí fez aquele boom na internet, aquele sucesso, fez um sucesso tão grande que a partir da segunda atuação, eu atuei várias vezes, assim, e eu cheguei a ficar em 3 anos em primeiro lugar como melhor atriz, sem eu estar atuando. Ninguém me tirava do ranking. Caramba! Então foi assim, uma coisa que falou, caramba, vendeu Sem muito. gravar e você ficou indo no top, não ficou no top nos seus vídeos? Eu gravava assim, umas 2 ou 3 vezes por ano, que era mais o enche-linguiça, eu era o famoso enche-linguiça. Só que quando faltava alguma atriz, a Karina Cruel entrava em ação, era mais ou menos isso. Só que eu fazia com tanto prazer, tanto amor, que nem corte tinha meus filmes. Era 1, 2, 3 gravando e pá, o filme inteiro. Sem corte, o editor adorava, né? Filme completo. E aí os clientes começaram a perceber a mágica da diferença, né? Que é o quê? Você fazer aquilo por prazer, a atuação, ela é muito mais gostosa. Sim. Né? E foi assim que eu fui criando o meu nome. Então, eu atuei de graça por prazer? Sim. Expus minha imagem? Sim. Só que tudo a gente tem que ir plantando a sementinha para ter o retorno, né? Para colher aquela fruta, né? Hoje eu sou empreendedora de sucesso no mundo inteiro, graças à imagem que eu expus de graça. Então, eu tenho um retorno financeiro graças a isso. Que legal. Muitos, em cursos de treinamentos, eles falam que, hoje os principais, né, Érico Rocha, que você tem que mostrar um pouquinho do seu trabalho de graça, para o cliente ver e falar, meu, que sensacional o seu trabalho. E aí sim você chega lá com um preço até que você quer, o que te deixa satisfeito, ou aquilo que o seu... deixa de ser concorrido com outros mercados, porque o seu trabalho já é diferenciado. Já é com amor, né? Eu até tenho produtores que meio que o Ctrl-C, Ctrl-V copia, né, do que eu produzo, mas mesmo você copiando, não sai igual, não tem como, a característica é única, né? Então, hoje, se falar Karina Cruel, não tem quem não conheça. Fala uma coisa, Karina, quando você teve nesse top 3 aí, mesmo sem atuar, você criou muita rivalidade no meio? Ah, sim, com certeza, com certeza. Só que eu fui ligeira, né? Mesma coisa aqui, ó, na Dripó,
power, tem os melhores funcionários, assim como qualquer outra empresa. Então, em qualquer lugar que eu trabalhei, eu entrei como assistente telefônica, eu sempre procurei aprender outras profissões dentro daquele trabalho. Então, esse é o diferencial. Eu, quando entrei atuando, eu falei assim para o Marco Fiorito, me mostra os filmes das melhores atrizes. Eu quero ver os melhores, as melhores. Aí eu assisti as melhores atrizes e fiz a minha característica somando as melhores, né? Então peguei várias top 3 para poder me tornar a top 1. Que legal. Você somando. Eu aprendi um pouquinho com o Cezinho, um pouquinho com o Adriano, um pouquinho com o fulano. Aí você faz a sua característica somando com tudo que você aprendeu um pouquinho de cada. Você nunca sobe sozinho, nunca, nada, seja qualquer ramo que for. Eu jamais seria Carina Cruel, em todo o mundo, assim, vista, né? E se não fosse graças à minha equipe. Olha que legal, ainda é grata, né, ao trabalho, Sim, porque sim. senão não consegue, né? Teve uma pessoa que passou por aqui, não recordo o podcast, o nome dela, ela fala assim, deixa de pesquisar assim quem faz tal coisa e comece a pesquisar como faz. Você tocou num ponto muito bom que eu sigo à risca, que eu não olho os meus concorrentes. Eu sempre crio algo diferente porque eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. É aí que se torna, o diferencial é esse, não é Ctrl+C, Ctrl+V. E você é copiada no mercado Eu sou hoje. copiada no mercado. Você cria e as pessoas copiam. Mas isso é ótimo, eu não me importo com isso, porque você amplia. Lógico. Você amplia, né? Quando você... Não vejo como concorrentes, porque os meus concorrentes, eles são meus amigos ao ponto de... Um deles grava no mesmo motel que eu, e ele entra no meu quarto, e aí, tudo bem? E eu entro no quarto dele, e aí, tudo bem? É a amizade que a gente tem, não vê como um concorrente, inimizade, não. Quando você tem amizade, você tem amizade, você trabalha com podcast, você tem amizade com outros que fazem podcast também, você vai aprender com eles e eles com você. Que legal, vai dividir, né? Sim, sim. Dividir e somar, né? Sim, com certeza. Quando você divide, na verdade, você soma. É automático. Que legal, olha só, Cezinha. E como que você descobriu o seu nicho, que é, no caso, o fetiche? Como que você descobriu, assim, que, tipo, aquilo é o que vai fazer a diferença? Porque, assim, pra quem não sabe, é um público gigantesco. Você Sim. mesmo falou no podcast anterior, né? Que é o podcast que você viu aqui no Super Powercast. Mandar um abraço pro Wagner Delboni, pro Marcelinho que atuou. Pra quem não assistiu ainda, acessa lá, Super Powercast e vê a entrevista completa, vale muito a pena. Lá o foco é falar de mais picante. Aqui a gente quer falar... a gente vai falar de empreendedorismo, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? E também tem um pedido gigantesco lá nesse podcast pra ela mostrar o pé, que ela não mostrou. E ela falou, vou mostrar aqui, mano. Vou mostrar. Meu Deus do céu. Vou mostrar, mas tem que ficar mais um pouquinho, porque tem que esperar o momento certo pras coisas, entende? Ai, meu Deus do céu. Então, gente, ó, vai pegar fogo esse podcast hoje. Já compartilha aí, ó. Vamos Pelo amor de Deus. Uma meta. Igual lá no Super Powercast. Vamos Se lá. a gente chegar aí, o pessoal compartilhar e a gente chegar... Vamos ver quantos inscritos tá o canal? Se a gente chegar Cezinha Vai ter prenda arrumar pra dessa minha vez, né? cabeça, meu até Deus do céu. 240, 8 inscritos, no final ela mostra o pé, pode ser? Isso. 8? Porque não. aí segura todo Oito mundo até o Oito final, só? é ótimo. Eu acho que tem que ser Não, pelo tem que ser menos mais. Ser 250. Acho que Uns 250. 300, eu gosto de número redondo. 300? Redondo, é. Você gosta de redondo? Então tá bom. 300. Que ela gosta de meta audaciosa, né? Ela é cruel, velho. Eu falei 8, ela já falou mais quase 100. É isso aí. É porque eu sou otimista. É lógico, pensa Tem que ser, positivo. tem vai que pra Quem cima. quer ver, quem é fã da Karine, já tá pedindo, ó, um tempão lá no Super Powercast, é só compartilhar e fazer sua parte que a gente... É que ela verdade, a gente só quer lá o seguidor. Coloca lá, segue lá, compartilha. E pra quem tiver com um casamento meio assim desgastado, vá pra assistir. Porque a gente vai chegar nesse assunto. Como é que você atua, como é que seus clientes... Porque assim, como eu falei, muita gente, Karina, não sei se você concorda comigo, tem esse desejo oprimido, Sim. um casamento mais sério, um casamento que não abre as portas ali do desejo, porque aí acaba, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Relacionamentos em geral, vou contar que 90% dos relacionamentos são o famoso termo que se dá baunilha, né? Por que baunilha? Que é o tradicional, né? É aquela coisa básica, o famoso papai e mamãe, né? Então não tem muito o que agregar. Só que desses 90%, grande maioria tem um fetiche dentro dele e não quer expor para o parceiro, para a parceira, porque tem vergonha, tem medo do que as pessoas vão dizer também, e às vezes não expõe nem para os amigos. E isso é errado.
É errado, principalmente em relacionamento. Você vai se relacionar, você vai ter um momento íntimo com aquela pessoa e você talvez vai levar aquele relacionamento para uma vida inteira. Então, o justo mesmo e o certo para aquele relacionamento dar certo é você jogar com a real, a verdade mesmo. Eu, quando eu conheci meu namorado, a primeira coisa que eu falei, eu sou produtora de fetiche, eu sou fetichista. É a primeira coisa, é a hora do prazer, tudo bem? Oi, prazer, Karina, e com que você trabalha? Eu trabalho com isso, porque aí você já joga a bagagem pra pessoa, né? Ela segura ou ela joga fora. Exato. E todo relacionamento deveria ser assim, eu curto um beijinho no pé, uma massagem no pé. Poxa, fala as coisas que gosta, porque na real mesmo, todo mundo gosta de alguma coisa. Todo mundo, ninguém gosta dessa coisa de sexo tradicional. Isso aí já virou coisa muito chata até, pra falar a verdade. Né? Que é o que o pessoal costuma chega num ponto, né, de quando você tem esse contato com o seu público, a maioria fala que é porque não acaba, não digo, olha, porque eu não tive oportunidade, assim, não tive um contato com uma pessoa que entendesse isso. Assim, pra você é bom, lógico, porque estão te procurando. Mas também eu percebi que você não esconde isso. Você ensina as pessoas a como lidar com o relacionamento. Sim. Não é verdade? Sim. Eu acho, no meu caso, como eu sou fetichista mesmo, então eu gosto de expor o que eu gosto, porque as pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou. Eu não uso uma máscara aqui na minha frente, né? De, aqui se faz de santinha e ali faz fetiche escondido. Não, as pessoas sabem que qualquer relacionamento que eu vou entrar, se ela não gostar de fetiche, então nem me procura. É mais ou menos assim. Porque estilo, né? Eu não consigo me relacionar com alguém normal de um sexo tradicional. Até porque sexo, para mim, não é a intimidade do órgão genital. Não é isso. Para mim, um sexo mesmo, ele tem que ter preliminar de fetiches. Um pé na cara, uma lutinha, uma sentada na cara. Tem que ter esse tipo de coisa. Senão, pra mim, não rola. Então, a gente já vai entrar mais nesse assunto, o pessoal deve estar curioso, mas eu quero mostrar uma coisa que a Karina trouxe, que é Isso é marketing maravilhoso. puro. É claro, Ela trouxe uns marqueteira. presentinhos pra nós. É Eu verdade. queria que você falasse, Karina, qual que é a estratégia, a ideia de fixar sua marca pro pessoal que tá assistindo aí, que é do empreendedorismo? Claro, no meu caso, como eu sou produtora de filmes, conteúdo adulto, então conteúdo adulto, por mais que você tenha o seu site próprio, sempre vai ter aquelas pessoas que vai fazer o download e lançar em algum site pornográfico de graça. Né? Então, teve um fulano lá que pegou o meu filme e lançou de graça e eu tô perdendo. Então, já que é pra me perder, então que seja com uma propaganda, alguém vai me achar de verdade. É uma almofadinha durante o filme, tá gravando o filme, mas vai ali na propaganda. Aí tem a marca d'água no filme também. Então eu sempre dou um jeito, eu tenho uniforme, as meninas, eu invisto em roupinhas, tudo Karina Cruel. Por quê? Porque se alguém jogar num site desses pornográficos que não são meus, tá de graça lá, mas pelo menos tem a minha É propaganda. igual aquela história da bolsa de marca cara, eles nunca foram contra a falsificada porque tá andando e divulgando a marca. Sim, exatamente. Isso vê a estratégia. Às vezes ela põe só num cantinho ali, a pessoa dá um zoom, corta, dá uma cropada, mas não, tá tudo espalhado no vídeo. Exatamente, e as roupas também, porque assim, tudo que você vai querer ter sucesso, se você não investir, esquece, você vai tropeçar no meio do caminho ou vai perder de verdade. Então, eu invisto nas meninas, eu invisto em produção justamente para ser o diferencial mesmo, né? Porque essa é a minha característica, tentar ser diferente mesmo. É isso que faz o sucesso. Legal. E o que eu percebi é o seguinte, reconhecida mundialmente, pelo que você falou. Sim. E atua em vários TVs de... Como que se fala? Aquelas TVs fechadas lá, TV a cabo, Canal né? por assinatura. Canal por assinatura, Sim. né? Pelo que eu já sei, se produz para esses canais de assinatura, né? E também tem o seu próprio site. Eu tenho meu próprio site. Assim, eu trabalho com 2 sites, na real. Um é próprio e um é um fórum somente de fetiches, que ele é nível mundial, mas é um site estrangeiro, né? Então, o meu público maior, ele é o gringo. O gringo, público né? maior o brasileiro é 3% só que compra. Meu Deus, sério? Olha que legal. 3%. Tá vendo, ô César? Pra quem acha que o negócio é brincadeira, não é, cara. O negócio Trabalho. Primeiro, trabalhar pro gringo, a gente ganha em dólar. Então você já multiplica por 6, vai. Dólar, multiplica euro. por 6. Euro. Então, gente, vocês acham que realmente
não é falta de iniciativa, não é falta de coragem, pô. Um Respeita. detalhe muito importante, eu não falo inglês. Caramba, você não fala inglês. E sou eu que negocio. É tudo, não é força de vontade. Força, quando você faz força, você já cansa. É vontade e determinação mesmo e acreditar no seu potencial. É isso que faz sucesso. Porque eu converso com gringos, o meu tradutor fica ali do lado o tempo todo, eu negocio. Aí você tem que ter um português sem gerúndios, né? Tem que ter um português bom para você traduzir e você poder negociar. Então, e eu sou a famosa vendedora que não larga o osso. Não larga o osso. Enquanto ele não falar, tô pronto para pagar, eu tô mandando um e-mail atrás do outro. E respondendo. Qualquer e-mail que eu receber de proposta de, eu quero comprar um custom vídeo, algum tipo de interesse, pode apostar, eu vou vender para ele. Ele não escapa. Olha a dica aí, hein, pra quem... Tá louco. E, Karina, você trabalha com isso, mas também tem uma equipe. Você Sim. tá gerando renda, você tá criando emprego. Quem atua nos seus filmes hoje são iguais a você que não atua por dinheiro? Ou realmente não, por as grana? pessoas que atuam, pode ter um prazerzinho ali de fazer o fetiche, mas é por grana mesmo. E quem faz câmera para mim também gosta do trabalho, mas também nada é na amizade. Meus câmeras no início falou assim, não, a gente faz para você na amizade, mas o meu íntimo não aceita nada na amizade. Para mim é assim, eu tenho que ter o reconhecimento de você que está me ajudando, é o meu modo de pensar. Então, sempre foi lucrativo para todo mundo. E eu, como eu disse, eu não seria a Karina Cruel reconhecida no mundo inteiro se não fosse por esses colaboradores, né? Que são meus câmeras, até o próprio local que abre as portas para eu poder fazer a gravação, que não é fácil você ter um local para gravação de fetiches. Não é fácil. Isso que eu ia perguntar. Então eu loco o motel, o motel onde eu gravo, eu sou quase dona dele já. Então, assim, aí tem o editor, tem que ter as pessoas, porque qual que é a minha parte melhor? Não é a parte de internet, o público, de focar isso, não. O meu foco mesmo é venda, eu sou muito boa em vendas. Vendas e dirigir cenas. Eu sou boa diretora, boa câmera, boa atriz e boa negociadora. Então, eu fico nessa parte de negociar. Toda semana eu fecho no mínimo 3 a 5 filmes personalizados, que o cliente paga por aquele filme. E atua. E aí eu faço a produção. Ele fala, eu quero fulano e beltrana para um filme assim. Aí eu sigo todo o script dele. Então, ou seja, eu ajo com a inteligência nesse aspecto, porque cada vez que eu vou fazer uma produção, bem dizer, não está saindo quase nada do meu bolso, porque eu estou ganhando uma cena no qual o cliente pagou. Só que naquele dia de produção, eu não vou para produzir de um cliente apenas, eu vou para produzir de outros que fecharam também. Então, ou seja, o meu gasto é quase que nulo. Ô Karina, você deixou super claro que você já fala com quem você trabalha, você é super transparente, não usa máscaras. E o pessoal que trabalha nos bastidores, como é pra eles? Eles são mais reservados ou também já estão nem aí? Tão nem aí. Tão nem aí porque, assim, como eu falei no início, quando você entra nesse mercado pornográfico, você tem que entrar no ritmo do tô nem aí mesmo. Não tô nem aí para opiniões, não tô nem aí para o que vão dizer, porque a internet, ela nada mais é hoje do que um meio de oportunidades, mas ela é também o seu currículo. Então, se eu tentar mudar de área hoje, o meu currículo está lá exposto na internet. Tem a Karina lá pelada na internet. Aí, se eu tento mudar de ramo, é uma coisa quase impossível, na verdade, né? Eu vou trabalhar de cozinheira em qualquer lugar, que eu sei cozinhar muito bem, né? Né, Cu? Minha cunhada tá aqui, não deixa eu mentir sozinha, né? Então, eu poderia trabalhar no restaurante ou qualquer outro lugar, mas assim, eles vão puxar meu currículo, o quê? Essa pessoa pelada na internet? Não. Então, você tem que estar muito certo daquilo, né? De você expor a sua imagem. Então, mas aí que tá. Você tá trabalhando, não tá pedindo dinheiro pra ninguém. Exatamente, né? É uma exatamente. coisa que tem que ter respeito. Exatamente. Mas, assim, é um meio muito gostoso de se trabalhar, apesar da gente ser de conteúdo adulto, vou te falar bem a real, assim, Adriana e Cezinha. Hoje, eu trabalhando com meio pornográfico, eu tenho muito mais respeito do que outras profissões que eu trabalhei, como vendas. Eu já trabalhei em concessionárias, já trabalhei em vários outros ramos, assim, de vendas, e sofri assédio que eu não sofro hoje.
Porque eu acho que você não sofre assédio porque ali no seu meio que você tá atuando, nada é reprimido, né? Exatamente. Quando você reprime alguma coisa, você é algum você sentimento. mesmo, né? Você pode conversar sobre o que você gosta de verdade, né? Sim. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, poxa, ela trabalha com o mercado pornográfico, ela deve ser a puta, né? E não é assim. Eu tenho muito respeito, até na própria produção, que às vezes as pessoas pensam que em bastidores rola um oba-oba, todo mundo se pega, e não é assim. É uma coisa muito legal mesmo, assim, todo mundo se respeita. É um mercado bem gostoso mesmo. Eu acho que eu não saio desse mercado. Mas eu vou falar uma coisa. Será que é a sua produção, Carina Croel, Também. produção, que impõe aquele respeito, que dá aquela Também. organizada? Também. Porque eu conversei com um dos seus câmeras, né? Que inclusive é um dos parceiros nossos aqui. Mandar um abraço pra ele já sabe quem ele é. Ele é sensacional, especial. Ele é mesmo. Especial tipo, pessoa demais, diferenciada. demais. E aí ele fala, poxa, uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. E aí não é o seu estilo? Será que é no seu trabalho que é assim? Eu tenho que concordar, porque assim, produção, o que acontece? Quando você trabalha com a sua imagem, a pessoa quer usar somente a sua imagem. Ou seja, é só aquilo ali, trabalha, toca seu dinheiro e vai embora. É mais ou menos assim. E comigo tem todo tipo de cuidado. Talvez porque eu já atuei, talvez porque eu já expus bem a minha imagem. Então, eu sei o que é você expor a sua imagem para a internet, para o mundo inteiro. Então, eu tenho todo tipo de cuidado. Eu ajudo as meninas até a vestir uma calcinha, um sutiã. Eu vejo nelas mesmo, no corpo dela, e ajudo a vestir uma calcinha, como se fosse uma nenenzinha ali, sabe? Eu tenho todo tipo de carinho, comida. Eu trago o prato para elas, sirvo um refrigerante. Tá com uma dorzinha, vou lá, faço uma massagem. Então, assim, a maioria das meninas falam que na minha produção não é trabalho, é lazer. E aí o resultado vem, porque trabalha com amor, trabalha com Sim, vontade, sim. feliz, né? Sim, não tem coisa melhor do que, assim, um dos focos que eu sempre tive na vida de trabalhar pra mim, eu sempre quis, eu vou trabalhar pra mim, eu não quero ter patrão, eu não sirvo pra ter patrão, sério, porque o patrão, às vezes, ele vai querer me dar bronca e eu quero mandar ele pra aquele lugar e aí eu não posso. Eu realmente não sirvo pra ter patrão. Você é uma empreendedora nata, né? Então, assim, eu sempre tive o foco na minha vida, independente de qual fosse o ramo, eu queria trabalhar pra mim. Trabalhar para mim, tanto que eu já tentei trabalhar com coisa de restaurante, pizzaria, já tentei de tudo. E aí, quando eu entrei no fetiche, eu falei, é isso que eu quero para mim. O Marcelo tá perguntando aqui na produção, pra quem não sabe, o Marcelo aí, ó, Marcelo Fenório. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? Já fez um podcast com você. Sim. Ele tá perguntando se homem tem espaço na área de sadomasoquismo, né? Com certeza tem, com certeza. Aí, com Marcelão. ou sem máscara, porque tem muita gente que não quer se expor. Tem sim muito espaço, na real tem espaço para todo mundo, até para quem não tem dente na boca tem espaço. Porque o fetiche, ele não visa beleza, etnia, nada disso. Não tem discriminação sobre nada. Grava gordo, magro, preto, branco, qualquer tipo de pessoa, homem, mulher, todo tipo de público, não tem... Legal. E para quem tá querendo entrar nessa área, conhecer um pouco melhor, como que faz para entrar em contato com você, para tirar mais informações? Dá para abrir esse espaço? Como que faz? Dá, eu tenho o meu WhatsApp, que eu não sei se posso informar o número. Pode, fica à vontade. É o 11 99484 8377 e tem o Instagram, KC Productions 2020. KC? KC, K de Carina, C de Cruel, Productions 2020. Eita, nós vamos receber uns currículos lá. A Drip Power, aqui Tem ó, pé Estúdios quente, Drip viu? Power, tem pé quente. Aqui mais uma vaga de emprego aí, brincadeira. É pra você que quer atuar na área, quer conhecer um pouco mais sobre a questão do fetiche, quer se dedicar, mas uma coisa eu acho que eu já percebi. Se você quer fazer um trabalho com a Carina, você tem que ir com amor com o que faz, não é isso, Carina? Sim, assim, porque eu tenho um exemplo, e eu não gosto de gente chata. Gente chata para trabalhar é a pior coisa. Além de você ter amor ao que você faz, o segredo na vida, seja você ser empreendedor ou seja um funcionário, não precisa ser exatamente um empresário. Você pode ser um funcionário, mas se você for um funcionário dedicado, com amor naquilo que você faz, além de você
você ter um crescimento, você vai ter o reconhecimento pelas pessoas também. Então, não é só empreendedor. O empreendedor, para ele ser um empresário mesmo, assim, ele tem que ter os colaboradores, né? Pessoas que vão fazer você subir. Você não sobe sozinho. Só sobe sozinho quem faz as pessoas um degrau. E que não é o meu caso. Você tem que subir subindo com as pessoas que estão te ajudando. Esse é o grande segredo. Inclusive, Karina, aproveitando a oportunidade, queria mandar um abraço para uma empresa que trabalha com produtos de sex shopping. Olha. E a gente tá fazendo uma parceria com ele, né, Marcelinho? Marcelinho, como que é o nome da empresa, Marcelinho? Puxa pra gente aí, vamos divulgar. E ele está super interessado em conhecer a Karina Cruel. Eu tenho interesse de criar minha marca, fazer uma parceria com sex shop para criar minha marca. Aí né, a oportunidade. Para quem Sim. para quem é empreendedor na área de sex shopping, tá aí um mercado. Novos negócios. Negócios. É que, na verdade, assim, quando você abre leques no seu ramo, para você não ficar na mesmice, é aí que você tem que ir fazendo coisas diferentes, como eu falei, da almofada, roupinhas. Então, são coisas que eu já tô com essa iniciativa de ter o site de roupas também. Então, ou seja, vai abranger, não é somente filmes. Daqui a pouco a Karina já tá mais do que milf, mais do que velha, né? E precisa abrir o leque, né? Porque, imagina, daqui a pouco eu vou o quê? Vou lá de bengala para poder fazer Não importa, uma e tem produção? público para isso, não tem? Com certeza. Então eu já tô Brincadeira. abrindo leque para vender outras lógico, coisas, tá não é só certo, filmes. E você planeja, assim, tipo, uma plataforma de streaming, só com esse tipo de vídeo? Eu pensei, né, tem a Netflix. Eu pensei num nome, não sei se O Sex Education lá, do Netflix lá, bateu uma série que tá batendo no topo direto, falar sobre sexo e falar sobre puberdade, sexo, sexualidade. Como seria o nome aí? Como seria o nome? Ela é boa nisso, hein, mano? Ela é boa nisso. Eu falei no Instagram aqui que a gente vai fazer Instagram. Tem que pensar com carinho no nome. Eu tenho interesse, assim, várias coisas que eu já tá no caderninho para colocar na prática mesmo. E um dos meus interesses da vida mesmo é fazer um tipo de filme Netflix voltado pro fetiche. Sério? Que legal, meu! Algo parecido lá, não exatamente em tons de só. cinza, mas assim, eu quero, na verdade, fazer um filme de fetiche voltado pra minha história. Pra sua história. Olha que legal. Gente, pra quem não sabe, a história é muito boa. fera. Ó, o Dri citou, né, o parceiro lá, o sex shop. Como é que chama o... Aqui, ó, Tulipa. Não, no nome tudo bem. Ele é o... O nome do proprietário? Hã? Ô, Maurício, ó, pra você, Maurício, ó. Tulipa Vermelha Sex Shop, Rua Claudino Inácio Joaquim, 308, Tucuruvi, aqui perto daqui onde nós estamos. Acessa lá, pessoal. Telefone para contato 2501-5162, Tulipa Vermelha Sex Shop. Vai lá e fala que viu no podcast, que você quer saber sobre os produtos, eles têm um catálogo, Karina, mais que gigante, enorme, colossal. Nossa, É que assim, da hora. eles são muito fortes na internet, são sensacionais. Quem sabe a gente não faz uma parceria, né? Tem que fazer, tem que fazer. Uma empresária de sucesso como você, uma pessoa dedicada, como eu falo, né? Eu só puxo saco porque eu falo, porque assim, ó, é diferente você quando recebe uma pessoa que faz com amor, não reclama da vida. Desde quando eu encontrei você a primeira vez, você sempre fala bem das coisas, sempre alegre, feliz, já chega agitando, já dança, é muito bom. Tem que ser, porque, assim, não existe pessoa de sucesso que anda assim, ó. Triste, né? Tipo, você tem que ficar feliz pra tudo, porque é ali que você vai... quando você tem uma autoestima boa, né? Como que você vai passar para as pessoas o que você gosta se você não tá gostando Não tá daquilo? demonstrando que você Não gosta. tá demonstrando. Ou não então tem... atuando no que você não gosta. Aí é o Antes de pior você ainda. convencer alguém daquilo que é bom, você tem que ser convencido de que aquilo é bom. Comprar o produto. Né? Exatamente. Então, eu compro produto desde sempre, porque eu sempre fui fetichista. A diferença é que eu escolhi expor o que eu gosto da minha vida real. Por isso que eu atuei de graça. Não foi porque... Foi Sim. justamente para poder fazer a minha imagem mesmo. Mostrar para as pessoas uma coisa diferente que você pode agregar no relacionamento ou que você pode trabalhar. Eu tenho trabalho para todo mundo. Você está falando tanto de abrir leques de trabalho, e eu tenho trabalho para quem quer trabalhar. Sério? Quem quer atuar, eu tenho como dar trabalho para qualquer tipo de pessoa. Que legal. Com ou sem experiência? Com ou sem experiência. A experiência tá aqui, ó, para ensinar. Aí, quem tá nós. assistindo a Olha só. oportunidade. hein? E eu percebi uma coisa, você até me falou sobre a questão de atuar e sexo e tal.
o fato de ser uma pessoa fetichista, você não tem relação, você tem o quê? Você faz o... como que se diz? Você faz os desejos das pessoas, não é isso? Você faz aquele fetiche, né? E como que é isso no mercado? Se o cara chegar lá e falar assim, eu quero só tomar uma chicotada, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu já fiz muito. Hoje eu tô num relacionamento, então eu não saio buscar fora o fetiche porque a pessoa que eu tenho me completa. Mas assim, eu fiz muito sessão de fetiche. A sessão de fetiche, para você entender, assim, não existe a garota de programa que vai em hotel, motel fazer o programa. A sessão do fetiche, ela é muito similar, só que você não vai pro sexo. Você vai para fazer o fetiche. E aí você já é acordado entre ambas as partes do que você vai fazer ali entre quatro paredes, né? Lógico. Então a pessoa já fala, Karina, eu gosto de tomar chicotada. Aí já levo meu chicotinho vermelho, que aliás já tá quase embolorando, faz tempo que eu não uso. Aí você vai até o local, normalmente hotel, motel, e nesse encontro você faz o que a pessoa tá te pagando, ou um encontro que você não tá cobrando. Eu fiz sessões pagas, mas grande maioria, 90% do que eu fiz foi de graça, foi encontro, porque eu quis mesmo, fetiche. Diferente. E Karina, pra deixar claro pra quem tá ouvindo, é contratado fetiche. Fetiche. Não vai nada além disso. Não, só vai além se tiver acordado ali na hora, né? Mas o bom do fetiche é o quê? Existe um respeito muito grande, que eu vejo até maior do que as pessoas tradicionais aí, que a gente fala baunilha. Porque eu já me deparei muito, assim, em quatro paredes, eu fazia algum tipo de fetiche, até mesmo nua, e a pessoa não encostar nenhum dedo em mim. Sério? Contrário de se, por exemplo, saísse com uma pessoa normal, a pessoa com certeza ia querer vir pra cima pra assediar. Então, no meio do fetiche, contrário do que muita gente pensa, que é o oba-oba e onde você vai encontrar, você vai transar com a pessoa, não é assim que funciona, não. Você vai lá pro fetiche mesmo e o prazer daquela pessoa não é sexo, é apanhar, se tornar um cavalinho, que existe o pony play. Tem vários fetiches, assim, amplo demais. E para quem gosta disso, e também esse mercado é muito amplo, é muito grande ainda, né? Muito. Pouco você explorado. pensa que não, seu vizinho é fetichista. Ou seu marido. O Cezinha pode ser, tá então. De repente, né? Ou o Cezinha não tem cara, o Cezinha parece um menino acuado, quietinho. O que você acha? Ele pode não ser, mas ele já desperta a curiosidade. Desperta. Qualquer um, eu acho. Desperta. Hoje, porque, na verdade, assim, o fetiche e o sexo, eles andam juntos, só que desperta a curiosidade desde a adolescência já. Principalmente com rede social. Eu tenho 2 filhas. A minha filha de 17 anos, ela já sabe muita coisa sobre o fetiche. Mas por quê? Porque eu educo dessa forma. Você joga aberto. Eu já jogo aberto. Então, assim, a internet, ela é um meio de oportunidade? Sim, é um mundo de muita oportunidade. Só que se você ficar ali só teclando, você não vai para lugar nenhum. Se você ficar só assistindo conteúdo... Ficar lá no TikTok assistindo e aí você não sai de nada, né? Por isso que eu quase não uso rede social, assim, o máximo que eu uso é o Instagram para poder conversar com os meus fãs, ou às vezes fechar algum negócio, porque a rede social, se você ficar ali de blá blá ou só assistindo filme, esquece, ela não vai te ajudar em nada. Eu uso ela ao meu favor mesmo, para eu poder negociar, porque se eu sou o meu carro-chefe, então eu tenho que andar. Caraca, Cezinha, empreendedora total, né, Empreendedora Cezinha? total. A gente prometeu no começo do programa que ia ter muito empreendedorismo. Mas eu acho que pode ter um pouco de curiosidade pra quem tá trazendo, quem tá assistindo. E, Karina, eu queria... já ouvi falar no Super Powercast, mas queria que você contasse aqui também, assim... um caso, um pedido, um fetiche que você falou que foi assim um nível hard do negócio, que extrapolou algum limite, ou então que você falou, nossa, sério? Tem alguma coisa que te surpreendeu? Teve 2, que um eu fiz, outro não. Bomba! Segura, gente! Teve 3, agora. na verdade, mas 2 eu fiz. Ixi, daqui a pouco eu falo, teve 4. Caraca, velho! Teve o que eu não aceitei de verdade foi o castração, que eu achei meio fora do comum, assim, castração, tipo... Gente, mas... E esse do castração era um gringo que ele queria vir pro Brasil para fazer a castração e ele falou assim, me fala teu valor.
Foi tipo isso. Qualquer valor que você falar, eu vou pagar pra você me castrar. E eu não aceitei, eu recusei. E era um cara milionário, assim, era um cara de muito poder. E eu não aceitei. Ele era patrocinador dos jogadores de futebol. Não Eita, não. Na época, não vou falar nome, mas ele era patrocinador da época, né? Hoje não sei se ele tá. E eu neguei, mas assim, teve outros que eu aceitei, que um deles eu comentei, que foi o do Mamilo, né? O do Mamilo foi, assim, muito único. E foi uma coisa muito sem querer, não foi, tipo, programado de acontecer aquilo, porque era uma sessão de fetiche, que foi um encontro, na verdade, nem foi sessão paga. E aí ele começou a me provocar e eu tava com meu chicote no dia ainda, eu lembro disso. E comecei a chicotear ele e dava tapa na cara e chutava e já tava quase me cansando. E ele falava assim, mas não tá doendo, senhora. Não tá doendo, eu não tô sentindo nada. E a mão já tava vermelha e a chicotada. Aí aquilo foi me tomando, porque você começa a me tirar do sério, aquilo cria uma ira dentro de mim que eu não tenho como explicar. Aí eu cheguei nele, assim, bem focada na cara dele, peguei o mamilinho dele e falei assim, não tá doendo? É sério que não tá doendo? E comecei a apertar, assim, que eu perdi o controle da minha mão. Simplesmente estourei, que fiz um Matrix aqui no meu ombro, assim, ó, com o mamilo dele que estourou. E aí vem a parte mais interessante do mamilo. A parte mais interessante, ele não só gostou, como ele gozou bem na hora que eu apertei Meu Deus. o mamilo dele. Meu Deus. E até hoje ele me procura. Se eu entrar aqui, você vai ver a mensagem dele. Todo santo dia ele me manda mensagem. Quando que a senhora vai estourar o outro pra ficar igual? Até hoje não tá igual? Pra ficar igual. Então, ir pra praia com uma mini história. E teve um outro que eu tive curiosidades em começar a fazer, mas eu nunca fiz, eu não tinha feito até então. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer, que foi o fetiche de ballbusting, que é chute no saco. Gente, que coisa gostosa. Wagner Dalboni, você tá devendo aí, hein? Mas ele falou que ia se vestir. Pra quem fala, eles fizeram uma proposta. Ele tá me devendo. Eles estão devendo. Tá. O Marcelinho e o... Marcelo, vem Wagner. aqui pagar essa aposta agora. Marcelo, tem que... Bora lá, aproveita que eu tô de biquinho. Olha só! Aproveita. Meu Deus do céu. Mas, Marcelo, não era pra se vestir de trans? Esse foi no outro. Em no minha outro defesa, é o Wagner que vai receber o Wallbush. Eu acho que era o Wagner e o Marcelo. O Wagner não Marcelo, tá aqui. ele ia receber o inversão, né? A produção tá indo ali. Ai. Quem vai filmar isso daí, hein, meu? Eu tô fora. Eu filmo, eu faço já o POV. Eu já sou acostumada a atuar e filmar junto. Então tá. Então beleza. Eu nem vou assistir isso daí, Marcelo. Esquece, hein, Marcelo? Então Vai pra gringa, Marcelo. foi uma outra situação, assim, que eu tive curiosidade e foi muito gostoso. Gente, é muito gostoso chutar um saco de homem. Então, eu vou te falar. O que a pessoa... Ela não sente dor, assim? Tipo, meu, acostuma. Ah, mas ele eu não sente me dor? importo se ele sente dor. Tô nem aí. Mas o que dá prazer pro cara? É o quê? A dor? É a dor. a dor. Você tentar controlar a dor, na verdade, Tentar né? controlar. O prazer dele é psicológico mesmo. É o tal do famoso, não tô com frio. O frio psicológico, a dor também é psicológica. É assim que eles levam, né? Dos ballbust. Eles pensam assim, quanto mais força, mais eles têm que trabalhar o psicológico. E Meu não, Deus. não mede a força? Eu sou magrinha, feito um hashi, né? Mas a minha potência, eu peso 50 quilos, mas meu chute é de quase 80. Caramba, meu. É porque também já tá Teve acostumado um a chutar cara bola, que me né? desafiou, né? Ele falou assim pra mim, eu acho que essas perninhas magrinhas aí não chuta nada, não. Quase saiu pela Meu boca. Deus. No primeiro chute, o câmera, que é o nosso querido aí, o Juninho, ele falou, ele tava junto e ele tirou sarro, porque o cara me tirou, tipo, ele falou assim, essa magrinha não deve chutar nada. Primeiro chute, ele falou, para. Karina, não cita nome de ninguém. Mas já teve algum famoso
Sim, um não, teve alguns. Sim. Famoso aí que a gente vê aí na Teve um, mídia. inclusive, que eu tenho curiosidade até hoje mesmo em saber quem era. Que eu fiz a sessão com ele todo mascarado. Parecia aquelas roupas que cobre inteirinha, aquelas de vinil, sabe? Cobriu o rosto, cobriu o corpo todinho. E aquela sessão ficou muito marcante, assim, pra mim, porque... eu sabia que era um artista e eu não tinha como saber quem era. Nem pela voz. Nem a voz, assim. Não teve voz, ele simplesmente não falou. E ficar segurando A o gente negócio. só sabia o que era pra fazer. Tem alguém que tá reprimido por aí. E era um famoso de inversão, hein? Era um famoso de inversão. Então, assim, teve algumas situações de famoso que eu conheci, que foi em encontro na rua, ou em hotel, ou em local público. Teve, sim. Eu lembro de uma história que você falou que uma pessoa, ele andou que nem um cachorrinho na Avenida Paulista. Você já Sim. causou isso? Inclusive, teve uma senhora aí que chamou você e falou que você tá possuída, é isso? Foi. Mas assim, como eu falei, no fetiche tudo é acordado entre ambas as partes, né? Então, já tinha conversado com ele falando assim, vamos causar na Paulista? Vamos causar na Paulista. Aí, eu andando na Paulista com ele e dando vários tapas na cara, como se eu tivesse chamando atenção, brigando com ele mesmo. E aí, nisso, eu falando pra ele, você é um inútil, você é isso e você é aquilo. E tava acordado entre ambas as partes. Mas as pessoas se chocam de ver isso, né? Olha e fala, tá tendo uma discussão ali e tal. E quando chegou próximo ao metrô, onde ele ia me deixar, aí eu dei 2 tapão na cara dele, tinha a senhora do lado e com folhinhas de igreja. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, minha filha, não faz isso com o rapaz, olha. Aí me deu uma folhinha. Aí você falou, não, mas ele gosta. Eu falei, não, ele gosta. Daí ela falou, é sério? Eu falei, é sério. Aí, então, assim, já tava combinado. As pessoas às vezes se assustam, porque é uma coisa diferente. Do nada, você vê uma pessoa tomando um tapa na cara em público, não é normal isso, né? Não, só se for briga mesmo, né? E não, esse caso aí foi muito engraçado ela chegar em mim e falar assim, toma sua folhinha. Eu, tipo assim, siga Deus, minha querida. E ele andou de cachorrinho lá. Andou de cachorrinho. Isso foi de madrugada, de dia, de Não, noite? foi de dia. Foi à tarde, logo após o almoço. Olha só. Deve ter chocado Eu fiz muita algumas gente, coisas públicas, assim, que é chocante. Que teve uma outra situação de um fã, que era de Minas Gerais, ele veio, e aí era comemoração de aniversário dele, ele chamou alguns amigos, só que ele não falou nada sobre minha pessoa, ele me apresentou para os amigos como uma namorada dele, mas isso foi acordado entre eu e ele, era a fantasia dele, ele tinha a fantasia de se imaginar sendo meu namorado. Então, aí nós fomos para esse restaurante, ele sendo meu namorado, só que no restaurante, ele levou esses 4 amigos, e aí eu ficava assim, passando a perna na perna do amigo, pé na perna do amigo por debaixo da mesa. Quase uma pegadinha. Nossa. Aí ficava assediando todos os amigos dele, mas isso foi acordado entre eu e ele. Aí os amigos tudo estranhando, tipo assim, nossa, a mina é uma puta, né? É uma vadia essa mina. E aí os amigos depois até chamaram ele de canto pra falar e ele rachou o bico, mas foi acordado isso entre eu e ele. E ele foi totalmente proibido de comer, ele pagou a conta de todo mundo, mas ele foi proibido de comer. Ele só foi permitido por mim no final, que todo mundo almoçou, aí ele comeu o restinho da comida de cada um, só. Não comeu comida fresca. Isso é um fetiche? O fetiche do cara era comer o restinho da comida de todo mundo. É, E a moça, ela vinha servir, eu falava, ele não. Ele não, pode servir todo mundo, menos ele. E ele ficou só olhando e conversando. Né? Submisso. Carlinhos, eu fiquei com uma dúvida no meio do podcast. Quem atua hoje tem a preocupação de saber se vai ser nacional ou internacional? Tem gente que quer só ficar no internacional, não quer que seja exibido aqui dentro? Tem no início essa preocupação, porque no início, quando você vai expor a sua imagem, as pessoas já pensam assim, poxa, e se meu familiar vê, ou se meu amigo, minha amiga vê? Então ela já fica com aquele receio interno, né? Tenho medo de me expor. Mas depois, quando ela se expõe, assim, ela já meio que não se importa tanto. Só que de início, elas sempre perguntam. Só que
eu já sou tão macaca velha já no fetiche que quando vem alguma novata, algum novato para gravar, a primeira coisa que eu falo, você tem problema com a sua imagem? De expor a sua imagem? Porque se você tem, eu te recomendo não fazer, porque a internet é um mundo meio sem dono, né? Que não tem como você garantir que, por mais que o meu site seja um site gringo, não tem como eu garantir que a imagem dela não vai cair num site brasileiro. Sim. Não tem como, porque a internet, você digita ali no Google, você acha o que você quiser. Então não tem como, a pessoa... então eu já deixo certo, ó, você tem que estar certo da sua imagem que está sendo exposta, né? E se você tiver medo do que as pessoas vão pensar, então não faça. Não faça, né? Não faça, porque a pior coisa é você expor a sua imagem e depois você se arrepender. Quando você se arrepende, a internet não tem mais como. Por mais que você apague o conteúdo, ele vai ser relançado e relançado e relançado. E como você lidar como empresária assim, nessa área, quando vem as pessoas conversar com você sobre essa questão da exposição? Tem um método para usar? Como que funciona? Tem. O método é esse mesmo. Você não pode ter medo da sua exposição. Tira o vídeo. Quando existe alguns casos, contrato. como já aconteceu, assim, da menina falar, eu casei, tô num outro foco da minha vida, você pode retirar meus filmes? Claro, eu retiro. Aí, tá vendo? Isso exige. Por isso que eu falo, não é um mundo sem dono, Não. falta de respeito. Não. É um trabalho diferenciado, porque tem um público. E Sim. para quem não sabe, o público adulto é um pico, os top 10 aí da internet, né? E, poxa, você faz um trabalho sensacional. Pô, você respeita artista, você atende bem, né? E outra, são cada acordo a ser feito, aquele acordo é aquilo e acabou. Você falou muito sobre contrato. Contrato o que foi acordado. Sim. E você segue muito à risca, Sim. né? Isso já também é um diferenciado, né, Sazinha? Porque eu acho que você precisa transmitir a segurança pra quem tá ali, né? Imagina se é uma pessoa que não tem confiança, que, por exemplo, tem aí, como você falou que a gente saiu com muito artista, se você Sim. chegasse aqui e falasse o nome, você ia acabar com o seu trabalho. Como é que você ia sobreviver? Sim, não tem como você expor, porque assim, grande parte das pessoas que procuram o fetiche, vou falar por mim, são pessoas casadas, que têm curiosidade de fazer algum fetiche, eles não buscam sexo, mas eles querem a privacidade, né? Eles não estão saindo trair suas parceiras, não. Tanto que eu já fiz até com mulher, que tem relacionamento com homem, então eles não saem para trair. Eles saem para fazer o que eles gostam, que eles acabam não fazendo no relacionamento, que é aquilo que eu falei que é errado. Se as pessoas agissem abertamente no relacionamento, talvez não procurasse fora, né, de fazer algum tipo de fetiche, algo assim. Mas seja artista ou não, grande parte tem relacionamento, mas faz o fetiche porque é a brecha que falta para completar o prazer deles. E você, para quem tá em casa assistindo, o que você aconselha para uma mulher que tem um relacionamento que está de repente esfriando, ou você quer dar um upgrade, como que faz? Olha, eu aconselho a começar assim, a conversar, primeiramente. A conversar sobre os seus interesses, do que você tem de vontade de conhecer, ou que você já conhece e você quer praticar mais. Tem que falar tudo abertamente, porque a partir do momento que você se fecha, que você não conversa sobre isso num relacionamento, aí você não vai ter 100% satisfeito com o relacionamento, e aí é a brecha de você procurar fora. Quando você procura fora, aí no meu caso, eu não procuro fora, porque para mim o fetiche, ele soa como uma traição, já que ele me dá prazer em cada poro do corpo. Ixi, isso é muito importante. Mas a produção, a Carina Cruel Productions, chegando um casal lá e falar, quero que produza um filme pra mim, porque minha esposa ela quer ter um fetiche, a Carina sabe ali conduzir, Sim. sabe ajudar, né? Principalmente um casal que de repente tem esse interesse, acessa aí Carina Cruel, chama ela pra fazer um filme, pra também ativar o seu relacionamento, porque é uma forma também de investir no casamento, Sim. não é? E assim, eu já fiz, por exemplo, como você citou de casal, eu já fiz produção particular, sem colocar no site para vender, mas eu fiz a filmagem da esposa dominando o esposo, e ficou como um filme particular para eles. O
Que legal, Eles olha. pagaram uma parte e fez uma produção. A mesma coisa, você vai fazer um ensaio sensual, por exemplo. Mas aí eu gravei um fetiche do casal, ela dominando ele, com coisas que ela tinha curiosidade e ele aceitou fazer. Ficou pra eles ali. Ficou pra assistir, eles às a vezes. recordação, não foi vendido, não colocou pra Editado, vender. tudo bonitinho, Tudo entregou editado, tudo tudo pronto. bonitinho. Fez um CD, alguma coisa, uma Tudo- capa. com mesmo? CD, tudo bonitinho. Olha só, que legal. Então eu faço isso também. Na real, assim, no meu meio, a gente tem como fazer de tudo para agradar a pessoa, de tudo mesmo. Pode ser coisa particular. Já teve situação de vir fã para assistir produção minha e ele assistiu ali ao vivo. Então a gente faz isso também, de repente a pessoa quer ir assistir pessoalmente Fazer uma um produção, tem como a pessoa ir assistir pessoalmente, é que a pessoa tem muita curiosidade, né, de como que é feita uma produção de filme. Certo. Então tem como ela também estar assistindo, né? Lógico que tudo a gente cobra, só que, poxa, a pessoa tá indo para assistir um filme pessoalmente. Pessoalmente. né? Pessoalmente, é diferente de você assistir numa telinha. Com certeza. Pessoalmente você tá vendo tudo que rola ali de verdade, né? Mas também com respeito. Com né? respeito, Vai pôr a tudo. mão, tá ali, tem a distância, tem o bastidor, corta a cena. É um filme mesmo, né? Exatamente. É tudo com muito respeito, assim, é tudo muito descontraído. E o bom do fetiche é que a gente deixa tudo muito à vontade mesmo, assim. Todo mundo fica muito à vontade. As meninas, na minha produção, pelo menos, eu deixo elas tão à vontade que elas andam sem roupa como se estivesse com roupa. Como se estivesse com roupa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta também. É muitas perguntas, o programa tá chegando ao final. Ah, mas é já? 1 hora. Mas tem 10 minutos Eu que a vou gente te tá conversando, falar, menino. muito, Rápido, passa né? rápido. E ó, pra você que tá assistindo, que é um tema de sexualidade, a gente quer fazer uma proposta pra Karina. Ela é uma Oba. pessoa que ela fala super bem, a gente já falou sobre o programa. O Co-Empreendedor é um espaço que a gente traz conteúdo para as pessoas aprender, ensinar, ajudar os empreendedores. E assim, posso falar, às vezes eu tenho alguém que tá lá desanimado, querendo trabalhar com alguma coisa e não sabe com o quê. É lógico, como eu falei, tudo com prudência, com respeito, trabalhar principalmente com menor, não pode trabalhar com menores de 18 anos, tem um método a ser feito. Então, de repente, entra em contato com a Karina para você fazer um trabalho diferenciado nesse mercado, primeiro conhecer e aprende com os melhores, né? Seja aí, ó, usando o espelho da Karina. E ela já deu oportunidade para você chamar ela, conversar, mas ó, lembrando, ela, César, atuou, ela no primeiro fracassou, no segundo ela arrebentou, teve dedicação, ela sabe que ela se dedicou ao máximo, ela fez trabalhos de graça, ela se colocou no mercado, virou produtora, ela hoje vende pro Brasil e pro mundo inteiro, tem muitos clientes, tem fã, você falou várias vezes de fã, Tem muito então fã. você conquistou seu Tenho espaço. artistas fãs. Tem artistas Tenho fãs? artistas fãs. Na verdade, o artista é aquele cara também que atingiu o público dele e aí todo mundo, pô, olha aí. Uma pessoa normal, Uma pessoa né? Um normal. artista que tem seus desejos, seus prazeres, suas Exatamente. experiências. E o fetiche, ele tá pra todo lado. É como eu citei, acho que no anterior, e vou citar novamente. Eu fui numa consulta de um cardiologista com a minha mãe, e ali naquela consulta pintou o papo e ele ficava me olhando, tá me encarando e tal. Aí quando pintou a oportunidade, que ele falou pra mim, leva os exames da tua mãe ali. Aí quando eu voltei, minha mãe já tinha contado pra ele que eu trabalhava com fetiches. Aí ele, por isso que eu tava reconhecendo. Então, ou seja, aí a gente esqueceu a consulta, entrou no foco do fetiche. O fetiche, ele existe pra todas as profissões, pra todas as áreas. Não tem o próprio cardiologista da minha mãe é fetichista. E também, gente, é normal. É normal, Pronto, é muito normal. é normal. Não é um ET, não. Não é um super ET, normal, né? Super normal. E assim, não é só no mercado do fetiche, é qualquer lugar que você vai trabalhar, faça com amor. Faça com amor, porque independente de ser o foco do que você está trabalhando, aquilo ali é uma oportunidade que você tem, que olha quantos desempregados existem no mundo. Então faça com amor que você vai ter o valor que você merece na vida. Caramba, faça com amor que você vai ter o valor que você merece. Olha aí a frase da Karina. Isso mesmo, faça com Diferenciado. amor. Não coloque o dinheiro à frente, porque assim, o dinheiro, qual é a visão que eu tenho sobre o dinheiro? A palavra, assim, que resume o dinheiro. O dinheiro é a maior puta que existe. Por quê? Ele não é fiel a ninguém, ele passa de mão em mão, e se você tirar sarro dele, ele te dá as costas.
Ele não leva desaforo pra Não casa. leva Todo mundo desaforo fala pra que casa. dinheiro Então leva não desaforo. coloque ele à frente, ele vai vir como consequência. Ele gosta de ficar na mão de quem sabe trabalhar com ele, essa é a verdade. Caraca, é uma aula aí. O pessoal tá elogiando na internet, né, não, Cezinha? Tá, o pessoal tá assistindo aqui, ó. Gabriele Marinho falou que tá adorando a conversa, tá adorando o Beijo, bate-papo Gabriele. hoje. O Maravilhoso. Marcelinho aí fez pergunta, mandar um abraço pro Leandro Fotos. Olha, ó, a gente também tem um parceiro que faz um trabalho sensacional, Leandro Fotos. Leandro, ele é diferenciado. Leandro Santos Fotos, acessa lá no Instagram. É uma boa também conexão com você, Karina. Esse cara faz com muito amor tudo que faz e ele tá tendo resultado aí. Já veio aqui no podcast, já falou de empreendedorismo. É um cara sensacional. Quando eu fui atender ele uma vez aqui, que ele veio fazer uma parceria com a AdriPower, foi igual a você. Alto astral, faz com amor, tá aí no mercado, tá arrebentando no mercado. E eu tenho o maior prazer. Eu tenho um fotógrafo aqui também. Eu também faço esse trabalho. Mas quem divide, né? Faz com que o negócio multiplique, não é verdade? Sim, porque assim, uma coisa errada, além de errada, e lá na frente você não vai dar certo de verdade, é o egoísmo. Quando você quer engolir tudo sozinho pra você, eu quero todo o dinheiro pra mim, eu quero todas as funções. Eu tenho várias funções, mas assim, eu não conseguiria se não tivesse os colaboradores, que são os meus câmeras, meu editor, o meu espaço para alocação. Então, eu não conseguiria sozinha, né? Quando você divide, você multiplica. E tem algum local que você atende? Ou é somente pela internet? Contato com você? Como que é? É só pela internet mesmo. Legal. A menos que a pessoa queira fazer reunião, alguma produção uma particular, ou que seja algo que ela queira, um custom vídeo mesmo, ela pode ir pessoalmente. Tem muitas pessoas que me procuram também para querer atuar, seja para uma gravação particular ou que eu possa vender. Então, é só me procurar mesmo. Eita, nós. Fala aí de novo o Instagram e o site ou o telefone para contar. O site é www.carinacruel.com, né? Que ele é mais internacional, Vai né? ter um acesso lá, mano. Agora vamos estourar o acesso lá, hein? Isso. Tem o Instagram KC Productions 2020 e tem o WhatsApp, que é comercial, 11 99484 8377. E falou que veio do podcast, ganhou uma atenção especial, não é isso, Karina? Aí, Sim, com que certeza. legal. É isso aí. Olha, como todo final de programa, a gente vai dar os recados, não é isso, César? É isso aí, gente, ó. Lembrando, se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like, acessar nosso Instagram, @comempreendedor. Você pode também ouvir todos os episódios, já são 32 episódios que estão disponíveis lá no Spotify, Deezer e na sua plataforma de áudio favorita. Ô César, hoje a gente recebeu um pedido diferenciado no grupo dos Unidos dos Comerciantes. Eu queria que você passasse esse recadinho pra gente, pro pessoal aí que tá assistindo. Ó, gente, como a gente fala que o Coempreendedor é um projeto que a gente quer conectar pessoas, a gente quer ajudar pessoas. Nós recebemos aqui no grupo um comunicado urgente de uma pessoa que está desaparecida. Não. Ela não tá desaparecida, não. Ela tá precisando, Sim, é o que eu recebi o outro. Entendi. É uma pessoa, a Edmara Silva de Abreu. Ela está internada, ela está internada no Hospital das Clínicas HC São Paulo. Precisa de doação de sangue. O tipo positivo. sanguíneo é O positivo. E de uma doação de fígado para transplante urgente. Ela tem pouco tempo para receber esse fígado, pois está em falência desde sexta. Então, assim, quem puder ajudar, a gente vai deixar até o link aí do anúncio que foi compartilhado nas redes sociais. Quem puder ajudar a fazer a doação de sangue O positivo para ela, né, para Edmara Silva de Abreu. No Hospital das Ou Clínicas. se você quer ser um doador de sangue, qualquer tipo, tem vários locais que recebem doação, que é importante a gente fazer isso. Tem muita gente precisando, tá? Com certeza. Pensar no próximo. Com certeza. E assim, de repente aconteceu alguma coisa que uma pessoa tá com isso disponível e vê um anúncio como esse. Imagina salvar uma vida hoje, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Além disso, tem a vaga de emprego. Na AdriPower estamos precisando de editor, né? De fotos e também um assistente de marketing digital onde que saiba mexer com as redes sociais, tá bom, pessoal? E também vendedor de e-commerce para AdriPower Eletrônicos, vendedor com experiência no e-commerce e marketplace.
E você, Karina, tá precisando de alguém? Ah, eu sempre preciso. Sempre preciso. isso Não aí. falta oportunidade. Principalmente pessoas que queiram atuar mesmo, né? Seja homem, mulher. Principalmente pessoas que queiram atuar. Tá sempre aberta as portas. Sempre, sempre. Legal, que legal. Quer ser um ator de sucesso? Marcelinho, as pessoas... tira isso da sua cabeça. Você trabalha aqui, pelo amor de Estamos Deus. no final já? É uma Tem que hora, ter, mulher. Quem que acompanhou até o final vai ganhar um prêmiozinho, então. Ó, Marcelão, Só quem aqui, ó. acompanhou até o final. Quem né? conhece esse pezinho aí? Quem Olha conhece só. esse pezinho aqui já fez muito estrago. Já fez muito estrago, ó. vamos Ei, aqui Marcelão, pra ninguém vamos cortar. fechar Já aqui, fez Marcelão. muito estrago. Tá, esse dá pra ver aí, pezinho. Marcelão, na geral? Aí, gente, ó, esse é o pé que faz o sucesso do fetiche aí. Esse pé aqui eu acho que eu vou fazer seguro dele. Ó, sabe, o pessoal costuma fazer um negócio lá, colocar numa geleia lá e você faz o desenho do seu pé e... Eu vou fazer. E vende É aí. igual das ceras. Eu vou fazer cera, Tô começando a fazer os chaveirinhos. Tá fazendo um chaveirinho Chaveirinhos do meu pezinho. já? Não, eu vou até aproveitar e tirar uma foto aqui Tira. com Cezinha. Vamos lá, Cezinha. Tirar uma foto com o pé da Karina. Vai que Cruel. vale peraí, dinheiro daqui a um peraí. tempo, né? Instagram, vai Vai pro virar, Instagram. vira uma NFT, cara. Faz uma figurinha lá. A Juliane vai entrar. A Juliane vai entrar aqui, pessoal. Vamos lá. Ah! Tem que Esse ser é o os pé dois. mais famoso do mundo. Que delícia. Ai, ai. Muito bom. A gente tá muito feliz aí pela oportunidade. Eu também, Tá mega bom? feliz, assim, muito grata, né, assim, pela oportunidade de vocês me chamar novamente. Muito obrigada mesmo. E eu espero que tenha durado, assim, para dar alguma dica, uma sugestão para as pessoas. Tem muitas pessoas que têm curiosidade, têm medo de expor as suas vontades, né? Que o fetiche, ele é, como eu falei, ele é amplo e ele é maravilhoso. E quando você se dá a oportunidade para você fazer o que você quer, é muito gostoso. Que as pessoas Legal. me procurem mesmo, tirem dúvidas. Eu tô disposta aí para quem precisar mesmo conversar comigo. E eu converso, não Ó. mando assistentes não, sou eu. Aproveitando a oportunidade ao vivo aqui para registrar esse momento, a gente quer te convidar para você atuar anfitriã de um programa que fala de sexologia, onde você pode falar com especialistas, com psicólogos, com sexólogas, com empresas de sex shopping, que esse mundo é um mundo que tem muita coisa ainda para Sim, explorar, tem sim. muita coisa para falar. E aí fica meu convite, você pode responder depois, a hora que você quiser, e a gente fazer esse programa. E, pessoal, posso falar? A Karina tem umas boas ideias, né? Ela fala sobre algumas... Falou um nome aqui na rede social aqui, eu já fiquei... Opa, que top, hein? Então vamos pensar num programa, vamos pensar num Eu bate-papo, vou pensar com o maior carinho. com o maior carinho. Com o maior carinho. Tá, isso é isso aí. E a gente poder trazer esse conteúdo de alguma outra forma, né? Com o empreendedorismo, é uma coisa que, para quem não sabe, o mercado que eu falei é muito amplo e não existe falta de respeito. Sim, impõe o respeito. Uma das coisas principais dessa área é colocar o respeito, não é verdade? Sim, com certeza. E na verdade, assim, as pessoas ficam com esse tabu, né? De, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar. E o famoso ninguém paga a sua conta. Você pode passar o que for na tua vida, ninguém vai bater na tua porta e falar, você tá precisando de alguma coisa. Então, assim, seja você mesmo, faça com amor as coisas, tudo que você coloca o coração, ele flui. É isso aí. Né, Cezinha? Tem alguma dúvida, Cezinha? Dúvida não, Dri, mas eu queria usar esses últimos minutinhos de programa, É isso aproveitar aqui o porta-chaveiro da Karina, gratidão, e contar pro pessoal que o Coempreendedor segue, mas hoje foi o meu último aqui na verdade, Power, com o Adriano segue com o Empreendedor, mas eu sigo outro caminho. É isso Então, aí. gratidão ao Coempreendedor, Adri Power. Esse Adri Power gratidão é da minha Produtora. cunhada e do meu irmão, que eles produzem, Como é umadecorações.com.br. Isso. A gente vai deixar o link também aqui na descrição do... Que inclusive eles se recriaram com a pandemia, né? Porque a pandemia, às vezes a pessoa fala, fica esperando oportunidades, a oportunidade está dentro de você mesmo, é você se mexer. E eles se mexeram e iniciaram isso, que é maravilhoso. E uma plaquinha, assim, com uma mensagem maravilhosa. Sim, sem dúvida nenhuma. Representa muito o momento do Coempreendedor. Gratidão, a gente tem que ser grato por tudo, até pelas É coisas verdade. ruins que acontecem na nossa vida, porque é graças a elas que a gente aprende. Segue lá, ó.
Gratidão ao César, gratidão à parceria, gratidão a tudo que a gente já fez junto. E a gente torce para que as coisas, quando é para melhor, a gente agradece. Agradece ao Papai do Céu pela oportunidade. Sim. E a vida é assim, né, Cezinha? A vida... Igual o empreendedorismo. Ciclos abrem e fecham, vêm e vão, e a gente tem que É isso aí. Muito entrar obrigado. e sair deles, né? Isso mesmo, saber entrar e sair, isso mesmo. E o último programa do Cezinha é falar com a Karina Cruel, que é um prazer, viu, Karina? Vai ser uma audiência aí, né? Então eu queria agradecer, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Cezinha, muito obrigado a Karina, à agradeço. produção, a toda a equipe. E é isso, eu queria encerrar com uma salva de palmas para o Cezinha. Tamo junto. Karina, muito obrigado. Muito Pra Karina obrigada. também, tudo Muito de bom. obrigada mesmo. Tamo junto. Tchau, tchau. Maravilha.